Vereadora reeleita para mais um mandato, Cristiane Loureiro. Obrigado pela visita, obrigado, parlamentar, por ter vindo até aqui nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia também a todos os ouvintes. E eu que agradeço, a oportunidade de estar mais um mandato cuidando da nossa cidade e se dedicando, que é assim que eu me defino, com o meu trabalho até então. Vereadora, a senhora recebeu 3.604 votos, né? É uma votação que a senhora já esperava? A senhora aguardava um pouco mais ou chegou a surpreender? Então, Jorge, claro que a gente é um termômetro do nosso trabalho e a gente sempre espera que vai ser uma boa votação. Entretanto, eu sabia dos desafios que tínhamos, até pelo nosso partido, que foi, digamos, montado em 15 dias. Então, a gente tinha uma nominata que era tudo instável, A gente não sabia, porque são pessoas novas que estavam no nosso mandato. E essas pessoas, a gente ainda não tinha um parâmetro de quanto que ia ser a votação. Então, para nós, o resultado, a gente sempre teve uma perspectiva positiva, mas sabíamos que teríamos aí surpresas. O desempenho abaixo do esperado do candidato a prefeito do partido do Podemos, Ricardo Alba, que fez menos votos, inclusive, do que a senhora, que foi reeleita vereadora com 3.383 votos. Isso também prejudicou o desempenho do partido para o parlamento nessa eleição? Sim, na verdade, tudo conta, porque eu digo que nós somos um conjunto, tanto os candidatos a vereadores quanto a prefeito. E o nosso candidato, que é o Alba, ele também veio naquele período ali que o partido estava se constituindo, porque, na verdade, os ouvintes que não entenderam esse processo, ou não souberam como foi, o Podemos era um dos partidos mais fortes na legislatura anterior. Tinha 3 cadeiras, Tinha 2. Vereadora, 2 cadeiras. E, inclusive, a vereadora Gisele, que era suplente, que também teve a oportunidade de assumir. Tinha o Marcelo Lanzarin e o prefeito Mário. Então, assim, era um partido forte, que tinha pessoas fortes, que poderia, nessa legislatura, se fortalecer ainda mais. Ainda mais. Entretanto, o prefeito mudou de partido e foi se dissolvendo, cada um foi para um partido. E quando falaram assim, vereadora, aguarda, que a gente vai ver para onde cada um vai, estava todo mundo assim, perdido. E aí tinham possibilidades para mim de PL, MDB, só que até então ninguém tinha conversado comigo do partido. E aí eu comentei, até mesmo para quem assumiu o Podemos, que era a deputada Paulinha, Fábio, falei assim, olha, eu quero estar num partido onde eu sou bem-vinda, E agora que eu já tenho um mandato, eu acho que chegou o momento de eu também fazer a minha escolha, ter a minha autonomia. Então, eu escolhi ficar no Podemos. Mas qual foi essa motivação, Porque era um partido desidratado, se a gente pode falar assim, com a saída do prefeito Mário e de algumas outras pequenas lideranças que tinham na legenda. Mas a senhora continuou ali e a gente sabe da dificuldade que é uma campanha para o legislativo, ainda mais com as mudanças nas regras, impostas que começaram a valer neste ano, e a senhora arriscou tudo no partido, O que motivou isso? O que motivou a senhora a permanecer na legenda? É verdade, todo mundo fala que foi uma atitude corajosa. Corajosa, acima de tudo, E, ao mesmo tempo, coerente, Porque eu sempre tive um bom relacionamento com o partido, principalmente a nacional. Eu sou presidente do Podemos Mulher do Estado. E a nacional, que tem tanto a presidente do Podemos Mulher quanto a do partido, que é Renata Abreu, a deputada, sempre me deram muita credibilidade e sempre acreditaram no meu trabalho. Tanto que elas colocaram assim, Cris, a gente está acompanhando a dificuldade de Santa Catarina, inclusive era dos estados brasileiros que eles mais sentiam que estava frágil. Palavras da Nacional, do Podemos. Então, eles disseram assim, a gente está com um olhar e a gente está tentando construir
vamos dar digamos assim, um voto de confiança para quem irá assumir. E se você vê que não há possibilidade, a gente te libera para onde você quiser. Inclusive, a gente já fez uns contatos com alguns partidos, que aí eles têm os contatos via nacional, né? Conversam com o presidente nacional de outros partidos, que a gente já deixou, digamos, a porta aberta para você, se o Podemos não conseguir. Porque elas também tinham receio que eu perdesse a oportunidade de perder meu mandato, né? Então, todo esse movimento com a possibilidade de ter um partido novo, com pessoas novas e acreditando, eu fui com fé, sabe, Jorge? Fui acreditando que era possível e eu fiquei muito, posso dizer assim, emocionada, porque o partido ali nas 2 semanas foi procurando pessoas e essas pessoas sabiam que eu era a candidata mais forte. Então, inclusive, nas falas delas, elas falavam, quando eram convidada, vocês gostariam de ser candidato para vir para o Podemos, sabendo que a vereadora Cristiane Loureiro é, né, a mais forte do partido, e os próprios colegas falavam, se for para ajudar o partido e sendo a vereadora, eu vou. Então, também foram votos de confiança que esses candidatos, sabe? Então, como que eu vou abandonar quem está tentando dar o seu melhor, tentando ajudar? Então, eu resolvi arriscar. E deu certo, né, e deu certo. Vereadora? Eu acho que foi uma expectativa muito grande até o fim. A senhora acompanhou a abertura das urnas de onde? De casa? Então, na verdade, o meu assessor de imprensa, né, o Odair, fez uma surpresa para mim, junto com meus outros colegas. Foi no salão de festas dele, fizeram uma recepção muito calorosa. Foi todo mundo de rosa, né, que é a minha marca, né, eu digo que é a minha identidade visual. E todos acompanharam de lá, comemorando. E ali ficou todo mundo, né? Ficou todo mundo. Com uma expectativa até o fim, né, vereadora? Porque fechou as urnas com a votação, mas o Tribunal Superior Eleitoral demorou um pouquinho para fazer aquele cálculo mirabolante que são as sobras e a divisão a média e tudo mais. Demorou um pouquinho, mas não muito também, né? E quando saiu o resultado final com a posição de cada vereador, e aí já independente de uma votação expressiva ou não, o nome da senhora saiu, acredito, tenha sido um alívio. Nossa, e uma vitória falaram, muito comemorada. Tá dentro. Eu, né? Choramos, se emocionamos, se abraçamos, né? E a senhora atribui ao que a essa reeleição? Ao trabalho, né? Eu digo que, na verdade, o meu trabalho foi de muita dedicação e quem votou em mim, votou conhecendo o que eu faço, a pessoa que eu sou e a minha índole, que muita gente fala, né? Que na política a gente precisa de pessoas boas, pessoas que lutem pelas pessoas e eu tive esse retorno, tanto que até durante a campanha eu vou te dizer, a gente não teve rejeição, Jorge. Foi muito fácil, sabe? A gente chegar na casa das pessoas, se apresentar e, em algum momento, eles já lembrar, né? Já ouvi falar da senhora. Muito bem, inclusive. Teve um dia que eu cheguei num posto de gasolina e aí eu fui comprar uma água, que teve dias muito quentes, né? E a gente fazia entradas e saídas de empresas. E aí eu cheguei lá e aproveitei, né? Onde a gente vai, a gente já aproveita. Eu assim, vocês já têm candidato a vereador? Aí os frentistas assim, a gente está decidindo. Aí um deles, para tu ver como é influência, né? Pegou e falou, a senhora é a vereadora Cristiane Loureiro, né? Eu falei, sim, já ouvi falar muito bem da senhora. Aí os outros já, né, levaram atenção a mim. Então, o quanto que uma influência boa acaba também influenciando o outro, sabe? E aí eles falaram, vou olhar com carinho. Se estão falando bem, é bom, porque as pessoas elas estão com descrédito da política, né? Certo. Então, tu levar uma política do bem é ainda as pessoas acreditar que você pode fazer a diferença. Então, eu atribuo a isso, sabe? E também foi uma eleição difícil porque eu não tinha máquina pública ao meu lado, sabe? Que da outra vez eu tive servidores de outras secretarias
comigo, trabalhando, ajudando, e a gente sabe que faz diferença. E agora não, eram os nossos amigos, apoiadores, voluntários, pessoas que chegaram até a mim, vereadora, eu quero te ajudar. Entrega o teu material que eu vou distribuir na minha rua, na minha casa, no meu trabalho. Então isso para mim, eu já me sentiria vitoriosa se eu não tivesse ganho. Que bom. E agora, hein, vereadora? Como é que fica, né? Próximo mandato, mais 4 anos. Quais são as prioridades da senhora agora com uma experiência maior em relação ao funcionamento do Legislativo, ao trabalho do Legislativo, ao papel de um parlamentar? O que a senhora pretende apresentar nesse próximo mandato? Quais são as prioridades da senhora? Então, eu sempre tenho as minhas bandeiras que eu vou continuar levantando e trazendo políticas públicas para fortalecer a pessoa idosa, né? Porque geralmente dentro da política não é um público que tem atenção. E por quê? Por enquanto, né? Que esse público está crescendo Sim, muito. Sim, mas muitas pessoas, justamente o olhar que eu tenho. Por estar crescendo que a gente precisa de políticas públicas, senão a gente vai chegar lá e não vai estar preparado. E aí tem pessoas, né, próprios colegas políticos que ainda não se atentou a isso porque o idoso é um público que não é obrigado a votar, vamos falar assim. Não dá o retorno do voto, né? Exatamente. Só que eu aposto muito nisso, porque eu ainda vejo também que a pessoa idosa, ela é uma formadora de opinião dentro da família, né? E mesmo que ela não vá, né, a votar, não venha a votar, ela pode estar influenciando, porque muita gente, sabe, na última semana ali, agora é que eu vou parar para ver quem são os candidatos, o que estão propondo. Então, eu inclusive, já trouxe aqui, em outras entrevistas com você, a minha vontade de ter aquele, né, condomínio habitacional voltado só para as pessoas idosas. E como o governo do estado me sinalizou que não seria nos primeiros anos, e sim nos outros, né, nos agora últimos, tem tempo, né, vereadora, tempo, né? de buscar. E eu estarei dentro, que é o que eu queria, né, estar acompanhando. Também a política voltada às mulheres, continuar o trabalho da Procuradoria, fortalecer esse vínculo, porque eu tive muitas mulheres, inclusive assim, depoimentos emocionantes, que elas falaram assim, tu me ajudou na hora que eu mais precisei, agora eu quero te ajudar. E aquilo vinha voluntariamente. Eu quero colocar o teu adesivo no meu carro, porque o que tu fez por mim não tem preço, sabe? E tu faz o teu trabalho dentro de uma política de proteção, né, da rede de proteção, mas esse retorno, ele vem, é o que eu acredito, de uma forma que tu conquistou aquilo, né? Tu não precisa comprar voto, tu não precisa fazer uma política de, muitas vezes, eu já cheguei em locais onde que você falava assim, tu tem candidato a vereador? Já tenho. Respeitar também esses momentos, né? Mas de repente tiver alguém na tua família que não queira votar em homens, né? Que muitas pessoas, quero votar em mulheres. Eu sou uma opção, né? Analise meu trabalho, é importante. Encontrei pessoas que estavam desacreditadas na política e já fazia mais de 10 anos que sempre votavam nulo. E me deram essa, como é que eu vou dizer, confiança, né? Um crédito de confiança para que eu fizesse a diferença. E isso aconteceu na outra eleição. Eu sempre falo que tem um taxista que eu cheguei no ponto de táxi, fui conversar com ele, ele disse, não, faz mais de 10 anos eu não voto, eu não gosto de político. Não. E aí eu comentei com ele, mas eu estou entrando na política agora, e por que eu estou? Se a gente achar que pessoas boas não podem fazer parte da política, o que vai sobrar? Justamente as pessoas que fazem da política a corrupção e a imagem que a gente vê hoje. Então, para a gente mudar isso, a gente precisa reconstruir e mudando as pessoas. Então, ele falou assim, eu vou estudar sobre você. Eu falei, entra nas minhas redes sociais, vê o que as pessoas falam sobre mim. E ele me deu esse crédito de confiança e ficamos ali 4 anos em contato, porque eu sempre deixo meu telefone à disposição da comunidade, através do 991 19 90 10. E esse celular, ele está ali, é um contato direto, um canal direto com cada morador.
que levam para mim as demandas, tiram as suas dúvidas, orientações, que é o que eu acho também o papel do vereador, de ser realmente um representante da comunidade, que ele se sinta, né, os moradores, que aquele vereador é acessível. E essa acessibilidade eu estou fortalecendo, e é o que eu quero também para o meu próximo mandato, estar ainda mais presente em comunidades que a gente foi, né, em alguns momentos. Inclusive, estava comentando ali na recepção que eu estive durante o mandato 4 vezes numa região, né, acompanhei ali a situação deles. E quando estava chegando a eleição, a gente estava, só que é muito lugar para passar, né, Jorge? Claro. E aí chegou o momento que eles mandaram a mensagem para mim nesse WhatsApp, falaram: vereadora, aqui os vizinhos estão perguntando qual é o seu número, porque eles querem votar na senhora. Olha só, é o reconhecimento, assim, opa, estou indo aí. E a gente fez a rua toda e foi muito bem recebido. Que bom. Bem rapidinho, como é que a senhora resume a participação das mulheres na política? Porque nós não conseguimos crescer em número de cadeiras ocupadas por mulheres na Câmara de Vereadoras. Mantemos 2 e reelegemos 2, quer dizer, não tem novidade na Câmara de Vereadores. O que está faltando se levarmos em conta que o público feminino é o maior colégio eleitoral aqui do município também, né? Isso, está faltando, pelo meu olhar, né? Primeiramente, incentivo do próprio partido com essas mulheres. Vamos investir nessas mulheres. O partido investe mais em candidatos homens, né? Porque a gente tem que lembrar que tem recursos públicos de campanha, mas a distribuição desse recurso é uma discussão imensa que se faz, né? Eu tive essa experiência, Jorge. A primeira vez que eu fui candidata, eu, inclusive, nem tinha feito campanha, que foi logo depois do meu tratamento oncológico, que é outra política pública que eu abracei e que vou continuar abraçando nessa. E aí, a primeira vez, eu fiz 934 votos. E eu escutei isso do partido. Se a gente soubesse que tu ia fazer a votação que fez, investia mais em você. Pois é. Entendeu? Isso precisava ser revisto, né? Precisava, porque eu preciso de mais visibilidade, eles precisam estar me acompanhando, me apresentando. Não deveria ser igualitário o repasse? Deveria, mas, claro, a gente... Afinal, a ideia é que todos têm igualdade de condições, e a gente vê que não é assim, né? Na verdade, o partido vai investir naqueles que têm condições, né? Que eles vejam que vai ter condições de assumir. E depois que eles viram a minha, digamos, desenvoltura... Aí apostaram mais. Aí apostaram, tanto que veio o convite para assumir a Fundação Pro Família na época. Então é talvez por isso que a senhora acredita que esse pode ser um dos motivos que a gente não avance em mais mulheres no legislativo. E o outro, claro, eu sempre digo desse ditado: quem não é visto não é lembrado. É importante essas mulheres estar, né, em movimento na nossa cidade para elas também serem percebidas. Porque é muito difícil tu notar a percepção dessa candidata só no período eleitoral. Mas se tu, por exemplo, se engajar em alguma causa, um trabalho voluntário, tu já vai ter um público que está te vendo. As pessoas perguntam muito: o que tu fez para a gente votar em você? A questão da confiança. Isso. E isso faz a diferença também. Faz. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que nós já extrapolamos tudo o que é o horário possível. A senhora considera a Câmara de Blumenau machista? Não está na hora de eleger uma mulher... Eleger. A gente já teve mulher assumindo a Câmara, mas porque um foi cassado. Isso. Não está na hora de eleger uma mulher presidente da mesa diretora? Eu sempre falo isso, Jorge. A senhora não briga por isso? A senhora? Sim, ou a vereadora reeleita? Já solicitei da outra vez. Poxa, da outra vez, como eu falei, nós éramos o partido mais forte, né? Tínhamos o prefeito, então a gente tinha a oportunidade. Tanto que eu fazia parte de um grupo do WhatsApp dos vereadores de Santa Catarina. E muitos municípios, os que tinham eleito prefeito, vereador, assumia esse candidato. E aqui no nosso, não.
Eu entendo que tem uma construção política, que às vezes, né, aquele negócio assim, tu já é da casa, tu já é da família. Tem uma disputa aí bem Tem, interessante muito. e de cachorro grande por trás, né? Isso Então a aí. gente tem um legislativo machista, Tem. não tem espaço para as mulheres. Não só o legislativo, eu falo que também o executivo. O executivo Porque, também muito claro, machista na porque- visão da senhora. É porque, na verdade, essa construção, a gente sabe que E também... vem do executivo Vem do também, né? executivo Passa pelo também. executivo. Porque- A senhora vai tentar buscar essa Com certeza. posição? Vou continuar buscando, já solicitei, mas já tem, por exemplo, 2 grupos onde não tem. mulheres. Mulheres. Para variar, né? Aham. Tá certo. Bom, mulher precisa se unir para ganhar mais força e tentar derrubar esse machismo. Olha que então, bonito né? seria, nós somos 2 candidatas, eu e a vereadora. Coloca ali 2 mulheres, 2 homens na mesa diretora e vamos colocar... agora, né, a gente acha que é a vez de valorizar as mulheres. Coloca uma vereadora primeiros 2 anos e a outra nas 2. Mostra para Blumenau que você se importa com a representatividade feminina. Mas, infelizmente, isso não ocorre. É difícil. Obrigado pela participação da senhora. Sucesso no novo mandato. Muito obrigada. Eu agradeço a todos por essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Eu conversei com Cristiane Loureiro, vereadora reeleita pelo Podemos.